Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvamos e engrandecemos o nome de Jesus por mais uma rica oportunidade que Ele nos concede, que Ele tem nos concedido, de estarmos adorando e engrandecendo o Seu nome, de aprendermos mais da Sua Santa Palavra, aprendermos mais sobre oração. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não temos a presunção de esgotar o assunto. Louvado seja o nome de Jesus, porque parece fácil falar sobre oração, tal, mas é um leque muito extenso, abre muito. Então nós vamos permear por alguns tópicos, algumas passagens, alguns objetivos, alguns objetos de estudo que eu pude compilar, que eu pude organizar. Louvado seja o nome de Jesus. Parece até um clichê nós tanto ouvirmos, não é? Que a oração é a chave da vitória. Quem é que nunca ouviu isso aqui, não é? Acho que até os não protestantes, até as pessoas que não professam a Jesus, até outros credos, outras linhas de pensamentos, eles têm como a sua comunicação com Deus, com o Deus deles, ou a quem sirva, eles têm essa diretriz de que eles, falando com o seu Deus, ou a quem sirva, ou de acordo com a sua fé que cada um tenha, serão atendidos. Amém? Imagine nós que servirmos ao único Deus verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus, chamado Jesus, o Cristo, o ungido. Então, é de suma, de imensa, de inigualável importância a oração. Não só o tema da oração, como nós vamos compartilhar juntos, mas a vida, não é? De oração e a ciência do que a oração pode fazer em nossas vidas. Eu escrevi algumas nuances da oração. Como já falei, aí nós vamos fazer um pequeno panorama superficial sobre o tema da oração. Nós ainda teremos também outro estudo com o nosso irmão Luciano, também com o tema de oração também. E fiz apenas um pequeno apanhado. Nós vamos aprender algumas nuances da oração. Nós vamos falar sobre alguns fatores que compõem a oração. Nós vamos falar sobre o tempo, a oração em relação ao tempo, não é? O tempo que eu falo é o nosso tempo, o tempo que nós vivemos, não é? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é atemporal. A Bíblia diz que para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos para Ele é como um dia. Então Ele é atemporal, mas para nós seres humanos que permanecemos aqui neste mundo ainda, passamos pelo tempo. Nós vamos também estudar sobre um modelo de oração que Jesus nos deixou, e nós vamos também passar rapidamente sobre como nós devemos nos portar em relação à oração. Se nós temos uma data para orar, um tempo, como já falei. Então, vamos iniciando. Como já falei, a oração é imprescindível, a importância da oração em nossas vidas, e que o Senhor nos ajude para colocarmos em prática dia após dia. Então, como já falei, são vários os fatores que interferem na oração. A princípio, vamos começar com o alinhamento da oração com
a vontade e os preceitos de Deus. Vamos ler, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 15, um dos mais simples e mais diretos, não é? Depoimentos do Senhor Jesus. João traduz numa linguagem bem clara e simples, capítulo 15, um depoimento que Jesus deu a respeito de si mesmo e de nós, como sendo ele sendo a árvore, a videira, e nós sendo os ramos. Então, no capítulo 15 e no verso 7, ele diz assim, vamos ler a partir do 5 para uma maior compreensão. 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, verso 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus estava traduzindo, Jesus estava exortando, estava mostrando aos discípulos e a todos aqueles das multidões que era de costume segui-lo, que se nós tivéssemos uma vida baseada na sua palavra, na sua verdade, na sua presença, nós iríamos dar frutos e nós iríamos pedir o que quisermos. Mais na frente nós vamos ver outros exemplos que Jesus deu a respeito da fé, a fé em relação à oração, em relação à fé. E Jesus disse: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Louvado seja o nome de Jesus. Aí nós entramos em uma, não é? Porque o ser humano, como todos sabem, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, muitas vezes nós queremos coisas, vamos dizer assim, destoantes daquilo, da vontade de Deus. E a gente ora, pede, clama, não é? Que dependendo de qual terminologia você queira dar, e o Senhor não nos concede algumas vezes. Mas o Senhor, aí nós vamos ver em relação ao tempo de Deus, nós vamos ver em relação à fé, nós vamos ver em relação à vontade de Deus. Porque não adiantaria nada nós estarmos engajados, nós estarmos em oração 24 horas, mas nós estarmos orando ou pedindo algo que seria prejudicial a nós e muito mais ainda prejudicial a outras pessoas. Então essa oração para Deus, ela não diria escanteada, né? Mas eu diria assim, vamos dizer, não concomitante com a vontade de Deus. Não seria tão atendida, podemos dizer assim. Nós temos vários exemplos, né? Conhecemos pessoas que, irmão, eu estou orando tanto, ore tanto e tal. Nós temos até alguns testemunhos já, o pastor bem sabe, bem conhece, ele mais do que qualquer um de nós, que está sempre em atendimento, né, ao público e tal. E se nós sentássemos com ele para cada exemplo de oração que é pedida. Então, irmão, a importância é que nós tenhamos a consciência de que nas nossas orações, principalmente, temos que estar baseados na vontade de Deus. E aí, quando a nossa oração, juntando, não é, com os outros elementos que nós vamos mais adiante falar, nós vamos explanar mais adiante, se encaixa com a vontade de Deus,
Não tem Satanás, não tem diabo, não tem barreira que resista à oração. Mais na frente nós vamos ver isso no livro de Tiago. Louvado seja o nome de Jesus. Então, uma das características da oração é o alinhamento com a palavra de Deus. E vamos continuar ainda nesse tema. A epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 4, nós temos 2 exemplos de Tiago. Primeiro nós vamos ler o capítulo 4, do verso 1 ao 4. A epístola do apóstolo Tiago, a epístola universal, irmão Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago apóstolo, mas o Tiago, irmão de Jesus. Ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí ele diz, o apóstolo Tiago, ele diz: pedis, ou orares, ou, como queira chamar, e nada tendes, e não recebeis, porque pedis mal. Então, irmãos, nada adiantaria para nós estarmos aos pés do Senhor, orando, como já falei, 24 horas, se a nossa oração for uma calúnia, uma afronta contra algum nosso irmão, contra algum próximo nosso, contra alguém. Irmão, ore por mim, irmão, ore por quê? Ore para uma pessoa, meu namorado, uma pessoa que eu queira, para deixar o marido dele, para deixar a sua esposa viver comigo. Então, uma oração dessa, irmão, infelizmente, a gente, não é? Então ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, irmão, eu oro tanto por uma causa e nunca sou atendido, mas será que a causa é válida? Será que a causa está em alinhamento com a vontade, com os preceitos de Deus, com as coisas que Deus, com as virtudes de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta nem que se arrependa, e Ele não muda, é imutável. Então a sua conduta, a sua honra é uma só, e ela permanece até hoje, desde antes da criação do mundo. Como Jesus disse lá no capítulo 17 da epístola de João, do livro do Evangelho segundo João, Jesus diz: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos que tomar um cuidado em relação a isso. Outra expressão que Tiago usa em relação à oração, no capítulo 5, dos versos 13 ao 18, louvado seja o nome de Jesus. Aí essa já é uma explanação de uma oração que é ouvida e do poder que Deus nos dá através da oração. Tiago quer mostrar que a oração, ela bem direcionada, ela faz, maravilhas. E ele diz assim, o verso 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai-vos
pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A corrigida traz a oração do justo, podem muito em seus efeitos. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Tiago, anteriormente mostrando que a oração errada seria debalde, ele agora mostra que a oração para um motivo justo, para um motivo certo, que a oração bem direcionada de acordo com os propósitos de Deus, ela pode tudo ou muito em seus efeitos. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz que a oração levantará o doente. Ele diz que se tiver cometido pecado, eles serão perdoados. Ele diz que aumentará a fé, aquela pessoa será reavivada, será realegrada, tudo através da oração do justo. Aí a Bíblia diz, não é, que não há um justo sequer. Mas irmãos, a Bíblia nos diz que ninguém é justo, que diante de Deus todos somos falhos, não é? Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 13:23. Mas nós fomos justificados através da nossa fé em Jesus, como diz lá no livro de Efésios. Então, através dessa justificação que o Senhor nos outorgou no sacrifício da cruz, a nossa oração, o véu foi rasgado, e aquele véu simbolizava uma barreira, uma divisão entre os homens, não é? Homens, depois de Adão, depois do pecado de Adão, caídos e separados de Deus. Necessário era um intercessor, por isso os sacerdotes e o sumo sacerdote, e aquele véu foi rasgado para que a nossa oração tivesse acesso diretamente ao Pai, diretamente ao Senhor. E desde então, desde aí em diante, nós temos livre acesso para conversarmos e pedirmos e orarmos e, não é, fazermos o que achamos necessários, desde, volto a frisar, que de acordo com a justiça e os preceitos de Deus. Ainda nesse tema, nós vamos ver no Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 59, e versos 1 e 2. Louvado seja o nome de Jesus. Onde o profeta relata que algumas coisas poderiam impedir-nos, não é? Esse acesso, digamos, alcançar essas bênçãos de Deus, não é? Isaías 59, 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Louvado seja o nome de Jesus. Lembrando que aqui ainda era, Jesus aqui ainda não tinha vindo ao mundo, aqui ainda era necessário a intercessão, um mediador, vamos dizer assim, entre Deus e os homens. Então, o profeta Isaías, ele fala que os nossos pecados, eles poderiam, né, a nossa má índole, a nossa má conduta, ou seja, o que a gente planejasse fazer de mal, de não reto aos olhos de Deus, poderia nos negar, poderia nos fechar o caminho da oração, e o Senhor não nos ouvir. Louvado seja o nome de Jesus. Em contrapartida, nós vemos na história um rei chamado Balaque, que existia um homem na terra de Moabe, entre os moabitas, que era um homem tido como vidente, era um homem tido como que a sua palavra tinha muito valor. E Balaque mandou, o nome deste homem chamava-se Balaão. Louvado seja o nome de Jesus. Então Balaque mandou mensageiros a Balaão para que, voltando ao pouco
o começo da história para os irmãos entenderem mais. Os irmãos sabem que quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de uma escravidão de 430 anos, ele saiu através do poder de Deus, através da vontade de Deus. Ele saiu derrotando várias nações que habitavam a terra que Deus tinha prometido lá atrás, muitos e muitos anos, a Abraão. Então, em cumprimento à vontade de Deus, o povo de Israel saiu marchando e destruiu Jericó, Ai, enfim, todos. Ai, depois da derrota, né? Na segunda batalha, e o povo de Deus e o povo de Israel saiu vitoriando, guerreando, resgatando aquelas terras. Balaque, sabendo disso, viu que o povo era abençoado, que o povo era poderoso, não por sua própria força, mas, como eu já disse, por estar na vontade de Deus. Deus tinha outorgado aquela terra a Abraão e era direito daquele povo retomar. Então, Balaque teve medo e mandou chamar Balaão, como já falei, para que amaldiçoasse o povo. Aí nós vamos para Números, capítulo 23. Números, o quarto livro do Pentateuco de Moisés. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso 16. Números 23, 16. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que, para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, eu não posso revogar. De primeiro a princípio, quando os mensageiros de Balaque chegaram a Balaão, ele não queria vir. Foi e disse: não vou. Aí despediu. Depois Balaque mandou outros mensageiros mais nobres, com mais ofertas, com mais presentes. Aí Deus disse: vá. Ele foi. Mas aí Balaque esperava que, por Balaão ter, trazendo uma, parafraseando para os nossos dias, por Balaão ter uma moral, Balaque esperava que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Balaque chegou lá e Balaão foi lá. Aí Deus já tinha dito a Balaão: esse povo é meu. Mais na frente a gente vai ver isso. Aí Balaque de trás, Balaão pegou e abençoou o povo, dizendo que não poderia revogar a bênção que Deus tinha dado. Isaías tinha dito que os pecados faziam separação entre Deus e vós. E Balaão, quando Deus falou a Balaão que era projeto, Deus disse: olha, essa terra é deles, aliás, a terra é minha, eu dei a eles, é direito deles, eles estão na minha vontade, na minha presença, e quem és tu para amaldiçoar meu povo, se eles estão fazendo o que é da minha vontade? Aí Balaão, notem que Balaão não era do povo de Deus, Balaão não era israelita, Balaão não era semita, não era judeu. Balaão habitava no povo de Moabe. Se bem que o povo de Moabe tem uma longa parentela, né? Que também são descendência de Ló, mas aí são afastados. Então, Balaão disse: oxe, eu vou me meter nessa? Vou nada, quem sou eu para botar minha mão aí? Se Deus está abençoando esse povo, se esse povo está concomitante com a vontade de Deus, e é Deus quem cuida. Aí no capítulo 23... E no verso 7 e 8, ainda no capítulo 23, e no verso 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó,
e vem e denuncia a Israel. Aí Balaão diz: como posso amaldiçoar a quem Deus não abençoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Louvado seja o nome de Jesus. Aí Balaão disse: eu não estou fora. Você pode me dar. E Balaque ofereceu o presente. Depois os irmãos em casa leu o capítulo 22 e o 23 todinho de Números. Balaque ofereceu, dobrou os presentes, disse que iria. E Balaão, se bem que no futuro, depois lá na frente, Balaão fez um arrumadinho e deu um jeitinho de engoldar o povo de Israel. Mas aí nesse texto, Balaão diz: eu não posso amaldiçoar, eu não posso orar para que esse povo seja amaldiçoado. Se o Deus dos deuses, se o Deus que criou os céus e a terra está abençoando esse povo, se esse povo está dentro, está debaixo da vontade de Deus. E aí os irmãos já sabem a continuação da história. O povo de Israel saiu vitorioso, saiu vencendo, e aos poucos foi retomando a terra de Canaã. Então Balaão, ele podia até tentar, na ótica humana, ele podia até dizer assim: eu estou ganhando para isso, eu estou levando um cala-boca por fora, eu vou até amaldiçoar o povo. Ele poderia proferir palavras, não é, contra o povo, amaldiçoando o povo, mas seria de balde. Naquele momento, ali, nessa circunstância, não adiantaria nada, porque o povo estava debaixo da vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A mesma coisa acontece conosco, não é? Hoje, se isso era naquele tempo, que era necessário, que Jesus não tinha vindo ao mundo, se era necessário um intercessor, não é? Se ainda nós estávamos, como diz Romanos 13:23, nós estávamos ainda, Jesus não tinha vindo e derramado seu sangue, nós estávamos destituídos da presença de Deus. Imagine hoje, depois que Jesus já veio, já quebrou, já Isaías diz que ele levou todas as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si. Glória a Deus. E nós temos esse acesso de oração direto, com o véu do templo rasgado de alto a baixo. É coisa muito maravilhosa. É como nós já falamos anteriormente, o poder da oração imprescindível. Nós não temos nem menção nós não temos como mensurar o valor da oração juntamente com a palavra em nossas vidas. O segundo outro tópico que eu gostaria de falar era a fé, a oração em relação à fé, não é? Aí nós vamos ver dois exemplos que Jesus tratou diretamente com seus discípulos, onde a falta de fé foi fator, não é? Para que não se chegasse, para que não alcançasse aquela meta, para que não fosse concluído aquele desejo. Uma foi na figueira e a outra foi no jovem lunático que o pai chamou os discípulos não conseguiram. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 17. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos começar a ler a partir do verso. Vamos ler a partir do verso 9. Vamos ler a partir do verso 14, para adiantarmos um pouco mais na frente. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 17, verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé.
Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas vezes nós oramos, nós pedimos, nós falamos com o Senhor a respeito de determinado assunto, mas nós não usamos a fé necessária para que aquilo aconteça. E muitas vezes a gente diz: eu estou orando há um certo tempo, creio que essa oração, que esse pedido é legítimo, é de acordo com os preceitos de Deus, com a vontade de Deus, mas até agora o Senhor não tem me ajudado, não tem me concedido. Aí Jesus disse que há necessário uma certa quantidade de fé. Ele diz: se tiveres fé. O exemplo que Jesus usou foi o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. E eu particularmente, quando eu olho para isso, eu digo: Senhor, me ajuda, porque para mim mesmo. Jesus disse que o grão de mostarda, se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, diremos a um monte: traspassa dali para colar. Em outra passagem ele diz: para o meio do mar. E eu digo: meu Deus, eu estou tão um grão de mostarda, não é? Que a Bíblia diz que é a menor das sementes. O outro exemplo, capítulo 21 do mesmo livro, Mateus, a partir do verso 21. Vamos ler a partir do 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo. Jesus não deixou nada de fora. Quando se diz tudo, lá em Tiago ele disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aqui Jesus diz assim: tudo que pedires crendo, recebereis. Aí eu acho que, levando em consideração aos tempos de hoje, esse é o maior obstáculo, é a maior, maior coisa que nós temos que lutar. É isso, aumentar-nos a nossa fé. E entre todas as orações, e entre todas as coisas que são muitas, que eu peço ao Senhor, que eu sempre estou, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta-nos a fé, porque é imprescindível. A oração e a fé tem que estar, é imprescindível. E outro tópico, ainda em relação à oração, é a submissão e a humildade. Os irmãos bem sabem que houve um episódio na Bíblia em que 2 homens subiram, e todos 2 eram judeus, todos 2 eram do povo de Israel, e todos 2 subiram ao monte com o intuito de orar, e um orava cheio de si mesmo, dizendo que era muito bom, dizendo que não fazia nada de errado. Até aí ele já estava errado, dizendo que não fazia nada de errado, que não era como os outros, que pagavam o dízimo de tudo, tal. E o outro, consciente do que era, consciente do que tinha feito, orava ao Senhor de cabeça baixa, não erguia nem os olhos, e dizia: Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, porque sou homem, sou pecador, e os irmãos sabem de toda a história. E Jesus perguntou à multidão que lhe acompanhava, qual dos 2 tinha descido justificado. E aí os irmãos bem sabem a resposta.
Então nós vamos ver um exemplo de como a humildade, a submissão a Deus transformou uma sentença de morte em vida, em um estalar de dedos, não é? Segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, onde fala sobre Ezequias. Nós não vamos ler a história da vida de Ezequias, que se encontra no capítulo 18. Se os irmãos quiserem ler em casa depois, é muito bom para ficarem cientes do porquê, né? De como Ezequias tinha se portado na presença de Deus, como ele tinha andado na presença de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma vez eu escutei o pastor dizer assim: na caixa de promessa só tem coisa boa, ninguém bota Ezequias dizer, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, né? Realmente, você podia derramar tudinho e procurar lá, que não ia sair esse versículo nunca na caixa de promessas. Já imaginou você? Senhor, me dá uma palavra e eu quero que tu abra a Bíblia. Eu vou abrir Isaías capítulo 20. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e certamente não viverás. Aí o camarada fica: misericórdia. Então, verso 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor. Aí Ezequias era rei, certo? Era rei de Judá. Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Veja que em momento algum Ezequias disse que tinha sido perfeito. Em momento algum Ezequias disse que era como o exemplo que era com aquela soberba. Isaías, sendo rei, ele disse: Senhor, eu me esforcei para fazer o que era perante ti. Eu me esforcei para fazer a tua vontade. Eu me esforcei para... Depois os irmãos no capítulo 18 veem o que Ezequias fez. Tirou os falsos ídolos, tirou os postes, tirou as coisas a idolatria de Israel. Aí o profeta, aí Deus vai lá: Isaías, vai a Ezequias e diz a ele que dessa doença ele não escapa, que ele bota a casa dele em ordem, que ele organize as coisas, tal, o templo, e que ele indique seu sucessor, e assim. Aí Isaías vem, dá o recado e diz: ó, Ezequias, eu tenho um negócio não muito bom para ti. Dessa doença que tu estás, Deus disse que Deus já decretou que tu não passa. Então, bota a tua casa em ordem. E a mensagem que o Senhor mandou dizer foi essa. Isaías vira as costas e vai-se embora. Aí Ezequias, ninguém quer morrer, né? Mas provavelmente Ezequias ainda tinha muita coisa para fazer, ainda queria agradar ao Senhor em muitas coisas. Aí a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. Sinal de submissão, de humilhação, de saber, de consciência de que a nossa vida pertence a Ele. Ele deu, Ele tomou, como disse Jó, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele virou a cara para a parede e disse: Senhor, eu andei com inteireza de coração. Eu nunca fui perfeito, mas eu me esforcei para fazer a tua vontade. Aí o verso 4 diz: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, ou do meio do pátio, alguma tradução vai trazer do meio do pátio da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei.
a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então não teve carência, não. A oração de Ezequias não teve uma carência. Não, vamos ver, vou pensar daqui a 3 dias, eu vou levar a tua petição. Foi instantâneo. Isaías não tinha saído nem no meio do pátio da cidade. Aí Deus diz: volta a Isaías. E diz a Ezequias que eu vou dar a ele mais 15 anos para ele andar na minha presença, e que a oração dele foi ouvida. Será que Deus não saberia, na sua onisciência, que iria curar a Ezequias? Será que Deus, na sua onisciência, não saberia que Ezequias iria orar, iria clamar, iria se humilhar? Mesmo assim mandou Isaías ter o trabalho de ir lá diga a ele que ele vai morrer. Deus queria que Ezequias soubesse que a oração dele era ouvida. Deus queria que Ezequias soubesse que, clamando ao Senhor, ele era poderoso para atender. Louvado seja o nome de Jesus. E essa oração de Ezequias estava concomitante com a vontade de Deus. Vejam que a fé que ele teve de virar o rosto para a parede, a humilhação que o verso 3 diz que ele chorou. Não, o verso 3 no finalzinho diz que ele chorou muitíssimo. Aí Deus disse: agora tu sabes, aí eu vou te atender. Volta Isaías e diz a ele que a oração dele foi ouvida. E muitas vezes a gente, quem não tem uma experiência de que aos nossos olhos estava perdido, que a gente nem... Mas aí do nada Deus mexeu, Deus, parafraseando, moveu os pauzinhos e concedeu aquilo que a gente fica assim: eu nem esperava, como foi aquilo? Jesus foi maravilhoso, que eu já tinha dado como causa perdida. E o Senhor diz aqui: chegou o meu tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o alinhamento com a vontade, não é, com os preceitos, com a honra, com a dignidade de Deus, a fé, que não pode faltar, é imprescindível, e a submissão e a humildade compondo a oração. Aí não tem Satanás, não tem barreira na frente. Agora a gente vai ver como Deus age quando essas 3 coisas, não é, estão correlacionadas, quando elas estão intrínsecas, não é? Mas antes, aí a gente poderia ter uma pergunta, nós poderíamos ter uma dúvida: mas Deus só ouve a oração do seu povo? Deus só ouve a oração de quem é crente? Aí vamos ter um exemplo. Atos dos Apóstolos, o livro que relata os primeiros atos dos apóstolos, capítulo 10, nós vamos ver a história de Cornélio. Louvado seja o nome de Jesus. Que era um gentil, ainda romano, ainda do exército e ainda centurião. Mas as suas orações foram ouvidas. Aí por quê? Por que causa não nos ouviram? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome chamado Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de grande temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cornélio não era judeu. Cornélio não era, além de não ser judeu, além de ser gentil, ele era do povo que oprimia o povo de Deus. Ele era romano. Além de ser romano, ele era centurião do exército romano, mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus e piedoso e de contínuo. Não era só
ele não fazia uma ocasião isolada. De contínuo ele orava a Deus e praticava esmolas. Então aquele ato, aquelas ações de Cornélio, elas foram vistas por Deus. Deus mandou o anjo, e os irmãos sabem, conhecem bem. Aí vai chamar Pedro, para que Pedro viesse. Era necessário que Pedro viesse e orasse por ele e impôs as suas mãos. Por quê? Porque ele não conhecia a Deus, ele não era do povo de Deus, ele não tinha a perfeita visão, mas ele tinha uma certa, ele era temente a Deus, ele queria conhecer a Deus melhor. E um anjo disse que ele mandasse mensageiros para buscar a Pedro, que Pedro ia ensinar a ele, Pedro ia dar diretrizes a ele de como ele se portar para agradar ao Senhor. Mas antes disso, antes dele conversar com Pedro, antes dele ter ciência de conhecer mais profundo o Senhor, as suas orações foram ouvidas, de acordo, porque era um homem temente a Deus e piedoso. Então Deus pode ouvir a oração de um ímpio, desde que essa oração não seja. Então quer dizer, irmão, que todo ímpio que orar, eu quero que o ladrão, eu quero que meu inimigo morra, ele vai orar, eu quero que aquele. Então não significa que toda oração Deus vai atender, mas como já foi falado, aquela oração que está permeando pela vontade de Deus, Deus usa muitos, e quem Deus usa ímpio para abençoar o seu povo, seu próprio povo. Deus pode fazer de várias maneiras. O escritor aos Hebreus, no seu capítulo 1 e no verso 1, ele diz logo, antes de mais nada, ele abre a sua explanação dizendo assim: havendo Deus antigamente tratado de muitas formas e de muitas maneiras, hoje ele nos fala pelo Filho. Então o escritor aos Hebreus tinha essa ciência, essa consciência de que Deus faz de várias e várias maneiras. A uns, o Senhor Jesus, quando andou na terra, chegava a uns, ele dizia: vê, vai, a tua fé te salvou, e o camarada era curado na hora. Outro, ele disse: vai te lavar no tanque de Siloé. Outro, ele colocou as mãos nos olhos e disse: tu vê? Aí o cara disse: eu estou começando a ver, mas eu vejo um pessoal, um povo assim feito árvores, não está muito bem não. Aí ele foi de novo, colocou de novo, tirou e disse: e agora? Aí, então, a cada um, Jesus disse ao centurião, a um outro centurião, Jesus disse: vai que o teu filho já está curado. Quando ele chegou lá, já estava curado, só a palavra do Senhor. A outros, ele teve que fazer lama. Teve outro que ele fez, cuspiu a saliva e fez lama. E cada um, Deus trata de acordo com a sua peculiaridade. Cada um é cada um. Então, ele pegou Cornélio, foi necessário que chamasse Pedro. Pedro veio, ensinou a Cornélio como se portar, como orar, como tudo. Deu uma diretriz a Cornélio, orou por Cornélio, e Cornélio e a sua casa foi salva. Louvado seja o nome de Jesus, através de uma oração de um homem piedoso que nem conhecia a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o Senhor nos traz um modelo, nos deixa um modelo de oração, Muitos até acreditam que que deve ser copiado nas suas mínimas palavras, que deve ser falada a mesma coisa, igual. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, muito conhecida, a oração tida até como alguns a classificam como a oração do Pai Nosso, Vamos ler a partir do verso 5. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Aí Jesus diz assim, Jesus dá uma direção de como nós podemos orar. Não é que nós todas as vezes devemos dizer essas mesmas palavras, e nem que todas as vezes nós vamos fazer essa mesma
essa mesma rotina. Não, mas Ele nos deu uma direção de como fazer. Ele nos deu uma base para nós, não é, nos guiarmos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, o Senhor começa exaltando ao Senhor no verso 9. Ele começa exaltando a Deus, como nós deveríamos, né, começar nossas orações, reconhecendo nossa pequenez, exaltando que só Ele, que Ele é dono de todo o poder. No verso 9. No verso 11, ele apresenta as suas petições. Ele fala das petições, não é? A nossa necessidade do nosso pão de cada dia, das nossas coisas. No verso 12, ele reconhece as suas faltas, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou as nossas ofensas. E no verso 13, ele reconhece a sua pouca força e diz que o reino, o poder e a glória para sempre seja de Deus. Então isso é um exemplo para nós, como nós podemos orar, não exatamente com essas mesmas palavras, mas nós podemos nos dirigir por esse exemplo que Jesus nos deu, por esse modelo que Jesus nos deu, que a nossa oração tenha esses tópicos, não é? De reconhecer a Deus, de exaltar a Deus, de reconhecer que nós somos falhos, que nós somos fracos, não é? De reconhecer, de saber que Deus sabe das nossas necessidades antes que nós viéssemos a pedir, mas que Ele gosta que nós falemos para Ele, nós explanemos as nossas necessidades, o que nós estamos sentindo. É uma conversa de pai para filho, é um exemplo de oração. E por fim, para terminarmos, acho que não vai dar tempo de nós entrarmos aqui nessa, mas aí os irmãos quiserem copiar, é uma boa para ler em casa depois, cada um versículo desse trata de uma, não é, também de uma nuance. O assunto é imenso. Se nós fôssemos, aí, como eu disse, nós não teríamos nem capacidade intelectual de se aprofundar, de estar, não é? Apesar de que Deus, pela sua misericórdia, nos usa. Aí, como já falei, o Senhor trabalha de muitas maneiras e vamos ver como a oração se porta em relação ao tempo, não é? Nós vimos que, no caso de Ezequias, foi de imediato. Isaías, ninguém sabe, nem Isaías já tinha seus 80 anos, ninguém sabe como ele andava, se ele andava, como ele se locomovia, né? Mas Isaías não tinha saído nem do pátio da cidade, Deus disse: volta, na hora. Mas há ocasiões que Deus não trabalha dessa maneira. Vamos ler Daniel, o livro do profeta Daniel, capítulo 10. Vamos começar em relação ao tempo ou às circunstâncias onde Deus age, não é? Como Ele quer agir. Daniel, vamos ler o verso 12 e o 13. Diz assim a palavra do Senhor: então me disse, isso aqui é Deus, é um anjo enviado, não é? Porque Daniel estava fazendo as suas orações. Depois os irmãos
leia o capítulo 10 todo em sua casa, mas creio que todos já conhecem a história, muito bem falada. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Né? Então nós vemos que nesse episódio, especificamente nesse episódio, que também não deve ser tomado como uma via de regra, não é? Daniel, desde o primeiro dia que ele orou, as orações de Daniel foram ouvidas. Mas aí existia uma barreira. O príncipe da Pérsia, que é Satanás, estava impedindo o anjo, aquela classificação de anjo, porque nós sabemos que os anjos são divididos em classes: querubins, serafins, anjos, arcanjos, né? Aí veio Miguel e tirou o empecilho da frente, e nesta ocasião a oração de Daniel foi atendida. Veja que o anjo disse que o príncipe da Pérsia resistiu a ele por 21 dias. Mas aí veio Miguel e... Em outras ocasiões, não, pode ser que não seja um empecilho, pode ser que não seja uma ação maligna, demoníaca, mas possa ser uma vontade de Deus, possa ser como foi no caso de Ana, que nós vamos ver, e como foi no caso de Isabel. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1. Vamos ler do verso 5. Vamos ler do 5 ao 13. Evangelho, aqui falado a respeito do nascimento de João Batista. Como os irmãos sabem, Isabel era estéril, era já idosa, a despeito também de Abraão e Sara. Mesma coisa que aconteceu, era Isabel e Zacarias. Vamos ler a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então a Bíblia diz, não é? O escritor Lucas, um médico, ele foi bem enfático em dizer que eles viviam na presença do Senhor, vivendo na vontade de Deus, e que eram irrepreensíveis. Então não tinha nada a ver a não resposta da oração deles naquele momento com a vida santificada ou não. Eles viviam, né? O verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. O povo estava orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e a quem darás o nome de João. Então, as tuas orações foram ouvidas. Isso presume que não tinha sido só, não era uma ocasião isolada que eles oravam. Eles já vinham orando há muito tempo por um filho, desde que chegou a idade avançada, e provavelmente eles já estavam quase que desistindo da oração, como aconteceu com Abraão e Sara, quando Deus prometeu que Sara iria ter um filho, que Abraão iria ter um filho que seria de Sara, né? Não de Agar, não Ismael, mas Isaac. Ela se escondeu e riu. Ela riu. Tanto é que Isaac, para os irmãos saberem,
a tradução, a etimologia da palavra Isaac significa risada, sorriso. Então, porque ela zombou do anjo. Ela riu, dizendo: como se eu já sou velha? Inclusive a Bíblia diz que já tinha cessado o costume das mulheres. Mas aí Ana diz assim, nada, no verso 1:37, nada impossível para Deus. Então, Deus tinha mandado os anjos tinha dito a Abraão e a Sara que eles dois teriam um filho, que Abraão teria uma descendência de Sara, e no momento eles não acreditavam. E a gente não pode nem, né, tocar, porque aos olhos humanos, quem é que iria dizer? A idade avançada, um tinha 100, outro tinha 90, já tinha cessado o costume das mulheres. Eles oraram por toda a vida, por essa bênção, por essa vitória, e já estavam desmorecendo. Tanto que Abraão já tinha tomado Ló, seu sobrinho, como seu herdeiro, como seu sucessor. Já estava dizendo: minhas coisas vão ser tuas, e tu vai herdar, e assim sucessivamente. Mas aí Deus cumpriu naquele tempo. Aprove a Deus deixar Abraão e Sara, aprove a Deus deixar Zacarias e Isabel, vamos dizer assim, de molho por um tempinho, como acontece hoje conosco. Muitas vezes, eu vou orar só até esse ano, se Deus não me der essa bênção, eu não oro mais. Se não orar, meu filho, vai perder a bênção. Se desistir de orar e se parar pela metade do caminho, vai, como diz a gíria, vai morrer na praia. Vai ficar, quem precisa de Deus é você, somos nós. Então, se nós deixarmos de orar e se nós desacreditarmos no Deus a qual nós servimos, quem vai perder é quem? Somos nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aconteceu isso, não é? Por algumas vezes. Aí, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, Ana. Vamos ler capítulo 1, a partir do verso 2. Primeiro livro de Samuel, a história que os irmãos, acho que não precisava nem ser lida. Os irmãos já sabem de cós salteado, que Eucana tinha 2 mulheres, para nós ganharmos tempo. Eucana tinha 2 mulheres, para resumir. Penina tinha filhos, vários, e Ana não tinha nada. E Ana orava, e todas as vezes, e Eucana todos os anos subia ao templo para oferecer as suas oferendas, os seus sacrifícios, para oferecer a Deus. E todo ano voltava sem filhos. E Penina encharcava Ana, humilhava Ana e debochava de Ana: eu tenho filho, você não tem. Mas a Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana. Tanto que quando ele vinha com depois que tinha oferecido sacrifício, ele dava a porção a Penina e a seus filhos, mas dava a porção dobrada a Ana. Mas Ana não se contentava com o amor de Eucana. Ana queria um filho. De tantos os anos, Eucana vai, sobe. Ana queria um filho. E Eucana se irritou uma certa vez e disse: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por que tu chora? Por que tu se entristece? Mas Ana guardou aquilo e ficou. Certo dia, Ana chega já esgotada, e a Bíblia diz que ela nem pronuncia. A Bíblia diz que a oração dela, como se deve orar: de pé, em pé, sentado, ajoelhado, de cabeça para baixo, voando. A Bíblia diz que Ana nem pronuncia palavras, só os seus lábios é que se moviam. Ela só orava com a mente, ela só orava com o coração. Aí vem Eli, o sacerdote, e diz: ei, mulher, está embriagada? Aqui não é lugar de mulher embriagada não, vai, passa. Mas ele não sabia que Ana tinha amargura de coração, de tanto orar e pedir. E se ela tivesse desistido? Se ela tivesse morrido na praia? Se ela tivesse, né? Eucana já me dá a porção dobrada, eu vou ficar por isso mesmo. Não, mas ela insistiu. Ela disse: não, Senhor, não estou embriagada, eu estou atribulada de coração. Tantos anos eu oro, e ela não disse nem a Eli o que é que ela queria. Ela só disse que estava fazendo uma petição e o Senhor não estava. Aí Eli caiu na real e disse: então vá em paz, e que a tua petição seja atendida.
Eli era um sacerdote de Deus. Ele era um homem ungido e preparado para exercer aquela função. E veja a importância, não é? Quando Tiago diz que está doente, chame os presbíteros, né? Os anciãos, os doutores, os cabeças. Teoricamente são homens, né? Que são, a palavra presbítero no grego quer dizer episcopos, aqueles que estão, a etimologia diz, aqueles que estão acima da visão. Então, aí Tiago diz, está alguém enfermo, chama os presbíteros e esses orarão. Então, são homens ao qual Deus constituiu. Não que a nossa oração seja mais fraca ou tenha menos valor, mas há ocasiões em que Deus, através dele, Deus usou Eli e disse, a tua petição seja atendida. Ana tinha orado, a Bíblia não relata o tempo, mas eram muitos anos. E a Bíblia diz que quando eles desceram, desta ocasião, Eucana coabitou com Ana e Ana concebeu. Mas antes disso ela tinha orado ao Senhor dizendo, se tu me deres um filho varão, quando este for desmamado, eu o retribuirei, ou seja, eu o entregarei novamente a ti, para que sirva na tua presença por toda a vida. Veja que a oração de Ana estava, e Samuel foi um dos maiores, se não foi o maior, foi um dos maiores profetas que Israel teve, que o povo de Israel teve, que Judá teve. Ele que ungiu o rei Davi, ao qual a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Então, a história de Samuel, os irmãos todos conhecem. Ana desmamou, devolveu, e ele permaneceu perante Eli, foi instruído por Eli, virou um grande profeta. Louvado seja o nome de Jesus. A oração de Ana estava perante a vontade de Deus. E quando isso acontece conosco, não tem, como já falei, não tem capeta, não tem nada. E para terminarmos, o quanto de tempo que nós devemos orar. Tem gente que diz, eu oro 1 hora por dia, eu oro 2, 5 horas por dia, não é? Aí nós vamos para o livro de Efésios, a epístola do apóstolo Paulo aos cristãos em Éfesos, para nós terminarmos. Louvado seja o nome de Jesus. E no capítulo 6 e o verso 18, diz assim a palavra do Senhor: com toda a oração e súplica, orando. Aqui o apóstolo Paulo ele vem detalhando o escudo da fé, da justiça, né? os atributos que nós devemos ter para sermos ousados, para conseguirmos vencer as batalhas contra o inimigo. Aí no verso 18 ele diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6 verso 18. E ele diz: orando em todo o tempo, sempre. A gente está muitas vezes, né? Quem está dirigindo diz: Senhor, estou ligado, Senhor, me guarde, não passa ninguém na minha frente, não passa ninguém, porque, né? Passa um desnorteado na frente, é bronca, irmão. Trabalhando, quem tem trabalho de risco, né? Os vigilantes, quem trabalha na área de segurança, policiais, está sempre atento, tem que estar ali, ó. Aquele pessoal de carro forte. Essa semana teve, não foi? Um acontecimento ali no Max de Casa Caiada, houve um assalto, um roubo. O cara está ali, ó, está em atalaia, não só em atalaia física, como ele foi treinado para fazer, mas em atalaia ligado com o pensamento no céu. Não, obrigado, o cara está, mas ele está com a mente em espírito, orando ao Senhor. Senhor, abençoa, nos guarda, que livra de todo mal, quebra todo laço do inimigo. E isso em toda ocasião. A dona de casa lavando prato, fazendo comida, lavando roupa. Orai sem cessar. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra e a oração juntas, balizado nisso, não tem como a gente dar errado.
Não tem como o inimigo, né? A exemplo de Balaão. Ele disse: não tem como eu amaldiçoar esse povo. Se o Deus dos céus abençoou esse povo, se esse povo está balizado na sua palavra, está em constante oração, está unido com ele, que eu vou meter minha mão aí? Deus me livre, senão eu vou me queimar. Então, o inimigo, ele sabe, ele é muito astuto. Ele sabe que quando o camarada, né, ele pode preparar, ele vai preparando, mas ele não vai bater de frente, né? A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que nós podemos resistir ao diabo? Oração e palavra, principalmente. Aprendendo, nos fortificando na graça do nosso Senhor e orando sem cessar em todo o tempo por nós. Jó foi abençoado, não é? Jó foi abençoado enquanto orava pelos seus amigos. Jó passou todo aquele processo que os irmãos sabem, e Jó era um homem, a Bíblia diz que temente a Deus, não é? Piedoso, e que se desviava do mal. Deus perguntou a Satanás: tu observaste meu servo Jó? Homem temente a Deus, e que se desvia do mal? Aí o diabo disse: também. Em duas coisas. Nós vemos em dois exemplos essa semelhança dessa passagem. Em Jó, no Antigo Testamento, e em Cornélio, em Atos 10, no Novo Testamento. Essas duas, temente, homem piedoso e temente a Deus. Esses dois testemunhos de homens. Jó, né, naquele tempo ainda não tinha existido ainda. Deus não tinha constituído. Dizem que o livro de Jó, alguns historiadores, uma linha dos doutores acham que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não se sabe a data exata de Jó, mas que foi um dos mais antigos. Então Deus não tinha ainda constituído, não tinha feito aquela aliança com Adão, não tinha. Mas Jó era temente a Deus. Quando os filhos deles iam e faziam banquetes, ele ia depois, orava e fazia sacrifício, porque ele dizia: pode ser que alguns dos meus filhos tenham pecado, eu vou lá. Então Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum, Jó 42, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrados ou impedidos. E Jesus disse que nós iríamos fazer as mesmas obras, ou até ainda maiores, se nós crescêssemos, se nós tivéssemos fé e orássemos assim como um grão de mostarda. Então que o Senhor continue nos abençoando, nos derramando da sua graça e nos dando força para permanecermos em oração.